Podemos começar? Já temos o pessoal está entrando aí Tá, com legal. respeito e o cumprimento do horário aí, do pessoal mais pontual, a gente já inicia. Vamos lá? Bom, Bora. pessoal, bom dia. Obrigada pela presença de todos. Eu sou a Elia, diretora de marketing, agora aqui da Dynamo, né? Agora nós somos uma cybersecurity company. E hoje nós vamos falar sobre a nossa solução Dynamo Cartões. Quem vai conduzir esse evento são nossos dois grandes especialistas aqui, Marcelo Reis e Alexandre Gomes. Marcelo, é com você. Ótimo evento a todos e mais uma vez, muito obrigada pela presença. Legal, obrigado, Elia. Obrigado a todos que estão participando. Bem, esse evento aqui a gente vai mostrar um trabalho aí de praticamente um ano que nós temos, um ano retomado, né? Que é um trabalho já que vem de um bom tempo. Não teve um primeiro engajamento num primeiro momento, não teve um match. E aí a gente vai explicar como é que a gente conseguiu fazer esse match agora nesse um ano para dar uma roupagem, uma solução que eu até vou comentar em alguns momentos para vocês. Uma solução que passou muito dos meus melhores sonhos de uma solução que pudesse ser alternativa real, um para para um HSM líder de mercado, que é o Thales Space Shield, tá bom? Vamos falar bastante disso. Vocês vão ver em muitos momentos aí o meu entusiasmo por esse trabalho aí que foi feito, porque realmente já faz 15 anos que eu vinha buscando uma forma alternativa, né, que principalmente na parte de custo, né, fizesse frente a essa solução, tá bom? O Alexandre vai nos passar aqui um pouquinho do que é a Dynamo, primeiramente, tá? Para todo mundo, para quem ainda não conhece a Dynamo, saber, né, o que é essa empresa, né, como essa empresa trabalha, como ela está no nosso dia a dia aqui já, né? Não sabemos, mas ela está no nosso dia a dia. E o Alexandre vai dar essa primeira introdução para a gente aqui e depois continuamos, tá? Alexandre, por favor, nos apresente a Dynamo. Tá, joia. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. A ideia aqui é falar um pouco mais sobre. Opa, pode compartilhar? Ah, Sim, sim, perdão. boa. Falar um pouquinho sobre a Dino, dar um pouco de contexto, né, em onde nós estamos situados e o que é realmente a Dino. Poucas pessoas conhecem, sabem o nosso trabalho. A ideia aqui é eu tentar ser bastante breve, eu vou ser bem rápido para deixar o palco aí todo para o Marcelo. Eu vou fazer uma apresentação rápida da Dino. Tá? E aí a gente já vai entrar logo na solução de cartões, né, em substituição aí das soluções que a gente tem, que é líder de mercado, tá? O Thales PayShield, e falar um pouco sobre os cases que a gente já tem implementado em alguns clientes, e isso que é o mais vale a pena. Pode ir para o próximo slide, por gentileza. Tá? A ideia, a Dinamo, ela está presente aí na vida dos brasileiros já há muito tempo. Nós temos uma solução e nós trabalhamos no mercado de segurança digital. Hoje nós estamos nos posicionando como uma empresa de cibersegurança, tá? E nós já trabalhamos aí pouco mais de 20 anos no mercado. E a infraestrutura crítica de informação do país, em algum momento, tudo que envolve criptografia e missão crítica no país, nós estamos envolvidos, tá, de alguma maneira. Então a gente tem aí, né, trabalha principalmente junto ao Banco Central, junto às principais ICP Brasil, nota fiscal eletrônica, a gente está envolvido já isso há bastante tempo. Nosso principal case é o Pix. Nós estamos temos uma infraestrutura dentro do Banco Central,
onde ela faz a proteção e a criptografia de todas as transações que passam dentro do Pix. Esse número aí está mostrando 100% das transações, mas nós temos aí uma estimativa de aproximadamente uns 140%, porque nós não temos somente o Banco Central, nós temos outros grandes bancos trabalhando que trafegam a grande parte desse volume. Tá? Também temos toda a parte de solução, ajudamos a desenvolver todo o sistema, o SPB, né, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, soluções para anonimização e proteção de dados, tá? Toda 100% da cadeia ICP Brasil utiliza, né, equipamentos nossos para armazenamento de certificados digitais, nota fiscal eletrônica, enfim. E toda a segurança de declaração de imposto de renda também passa por equipamentos nossos. O Serpro é um grande cliente nosso que desde de 20 anos atrás trabalha com equipamento e solução e tecnologia nossa. E nós também temos muita expertise, né? Eu também vim há 4 anos atrás trabalhar justamente para reforçar essa questão de blockchain, tá? Então a gente também participou do projeto do Drex e ajuda, né? E nós ajudamos aí aos grandes bancos desenvolverem suas soluções de custódia e soluções de proteção de chaves privadas e para ambientes de blockchain, para criptoativos e ativos digitais, tá legal? Pode ir para o próximo slide. É, Nós temos aí, esses são alguns clientes, a grande maioria do mercado financeiro. Eu citei alguns já, então aí tem alguns logotipos muito importantes, tanto na área do mercado financeiro, clientes de governo para segurança crítica e proteção de informação e criptografia. Na área de serviços também, muito cliente voltado para a questão de proteção de chaves, certificados digitais. Como eu disse, todas as certificadoras utilizam nossas soluções e temos soluções para a área de saúde, educação e na área de indústria também, tá? Justamente voltada para essa questão de segurança digital. Pode ir para o próximo? O nosso portfólio de soluções ele envolve a proteção, né, e soluções na área de identidade digital, na área de dados e informações e na área de transações, tá? Então, tudo que é relacionado a dados e informações sensíveis, nós vamos estar ali envolvidos nesse tipo de solução, tá? Então, na área de dados e informações, nós temos soluções para criptografia e proteção de anonimização de dados, tá? Também temos aí na área de identidade, autenticação, sistemas antifraude, proteção de identidade digital. Nós temos um spin-off também chamado BioStation, que é justamente a questão da biometria palmar, tá, para fazer identificação precisa, né, do indivíduo. Hoje a tecnologia mais robusta que nós temos no mercado é justamente fazer a biometria palmar e toda a questão relacionada a assinaturas digitais. Tá? Na área de transações, né, a gente trabalha em situações críticas como Pix e SPB, cartões, que é o objeto dessa, desse webinar, que a gente vai falar, aprofundar um pouquinho mais, e todo o assunto relacionado à custódia de ativos digitais também. Tá legal? Pode ir para o próximo slide. Tá? Esse é o nosso portfólio de soluções voltadas exclusivamente para HSMs. Nós temos outros parceiros também, tá? Que a gente trabalha com várias soluções, mas a gente vai desde o KMS, que é o básico ali de proteção, criação de chaves e certificados. Outro ponto muito importante é que nós já temos implementado nas nossas soluções o PQC, que é o Post-Quantum Cryptographic, ou algoritmos, né, de criptografia pós-quântica. Esse é um outro tema que nós temos trabalhado muito em conjunto com vários clientes. Toda a questão relacionada a assinaturas digitais, tá? E seja qualquer o formato dela digital que exista, nós temos solução. Anonimização de dados e proteção de dados, tá? Toda a questão relacionada a OTP, segundo fator de autenticação, a gente consegue gerar sementes, tá? Baseados numa chave de criptografia armazenada no HSM. Pix, SPB e cartões são as soluções que norteiam aí, basicamente é o que é, é a grande utilização massiva aí de chaves, né, de criptografia e todo o assunto relacionado a blockchain. Tá? O blockchain safekeeping em redes DLT basicamente englobam soluções relacionadas a ativos digitais, onde nós temos desde a proteção da infraestrutura, como a proteção do ativo digital em si, normalmente representado por uma chave de criptografia, né, onde a gente dá todo o nível de permissionamento a essa chave de forma institucional, não somente para o indivíduo, mas principalmente para grandes instituições. Ok? Pode ir para o próximo? E aí eu passo a palavra, né, para o Marcelo, ele vai dar o show ali. Se você quiser, Marcelo, aperta ali ocultar para não aparecer ali na tela aqui, aí facilita para o Ah, pessoal. tá. Obrigado. Boa, Oh, legal. fica com Ótimo. vocês aí.
Tá certo. Bem, pessoal, então agora que vamos, obrigado, Alexandre, por esse resumo muito robusto aí sobre a Dynamo, né, o que a gente opera, né, principalmente no Pix hoje, qualquer operação que nós estivermos fazendo aqui, os HSMs da Dynamo estão ali no Banco Central, passando pelas 300 milhões que chega, né, por dia hoje de transações dia, e os HSMs ali, o farm que tem ali, ele dá conta tranquilamente desse processo. Bem, Dynamo Cartões, por que a Dynamo aqui, né, enfim, nós viemos conversando aí desde o ano passado sobre, eu já conhecia a Dynamo de outras frentes, de outros carnavais, vamos dizer assim, que eu já conhecia a solução Pix da Dynamo, e aí conversando com um dos sócios, o Ronaldo, ele falou, Marcelo, a gente tem aqui uma solução, né, que a gente começou, fez embrionária, mas aí faltava alguém que conhecesse o mundo de cartões para a gente dar continuidade a ela. Mas é uma solução robusta, porque a gente está fazendo a interpretação do protocolo Thales PayShield no HSM, não é um depara, uma emulação, uma simulação, é uma interpretação do código feita dentro do HSM e trabalha-se com as primitivas, né, da criptografia, tudo no HSM. Eu falei, nossa, Ronaldo, poxa, porque toda vez que eu procurava alguma coisa, a gente via alguns frameworks que trabalhavam com isso, fazendo algum depara do protocolo PayShield por um protocolo PKCS11, né? E aí daí para frente trabalhava-se depois a resposta da mesma forma. Isso se perde, né? Perde na questão de você ter uma resposta, né? A performance fica prejudicada nesse caso. E dessa forma que ele me apresentou, eu falei, gente, dessa forma aqui está muito além do que eu até esperava, porque o próprio HSM já está fazendo a interpretação, como o HSM financeiro faz, trabalha toda a parte criptográfica e devolve da mesma forma, né? Então isso realmente me chamou a atenção. Enfim, começamos o trabalho e vi que, poxa, tá aqui a solução que eu esperava, porque por que disso? Por que essa ansiedade, né, essa necessidade de ter uma solução dessa? Não sei quem, né, quem nunca aqui passou por a seguinte questão. Bem, pessoal, está na hora da gente, né, renovar o parque criptográfico, está na hora da gente renovar o suporte, e aí chega aquela bela proposta, né? Aquela proposta com os valores ali que a gente pega, passa para o nosso diretor, o diretor leva lá para o CEO, e a pergunta sempre vem: nossa, como isso aqui está caro, hein? A gente não tem uma alternativa, não, para colocar isso, né, para trocar esses HSMs? Né? Tá muito caro, tá proibitivo esses valores aqui. São palavras, eu estou usando palavras que eu já ouvi, tá? Na minha história aqui. Eu falei, bem, aí a gente leva de novo lá para o time técnico, chega lá para o CISO, chega lá para o pessoal de sistemas. Olha, até tem soluções. Porém, a gente vai ter que mudar todo o nosso sistema. Vai ter que mudar todo o protocolo que a gente usa hoje aqui dentro do nosso sistema, vai mudar. Isso vai dar tantas horas, vai se gerar um risco, né, de segurança, porque a gente pode ter problemas nessa mudança e tudo mais, e vai demorar tanto tempo. Aí todo mundo olha um para o outro ali numa reunião. Bem, vamos ter que fechar aqui, né? Então vai lá, passa o pedido lá, né, porque a gente vai ter que renovar dessa forma. Isso eu já passei várias vezes na minha história aqui, em algumas empresas, várias empresas com essa mesma pergunta e sem uma resposta à altura para essa alternativa. Agora, com esse processo que nós montamos, sim, temos sim uma alternativa e é uma alternativa transparente, tá? Uma alternativa que não gera fricção alguma com o sistema que está hoje implementado. E aí, vamos discorrer sobre isso aqui, tá, pessoal? Falando um pouquinho desse mercado, né? Nós sabemos que o mercado de cartões é um mercado somente no Brasil aqui. A gente tem 48 bilhões de transações ocorridas, né, em 2025, 4,5 trilhões movimentados, né? Isso exige sempre vai ter um crescimento. Esse crescimento, né, vai continuar existindo. Cartões, apesar do Pix ter atuado muito na parte do cartão de débito, o cartão de crédito está muito forte ainda, porque todo o processo de crédito, né, em si, o parcelamento que é dado, isso tudo ainda está muito forte no mercado e também os benefícios que são atrelados ao cartão, né, em vários produtos, isso gera ainda uma cultura muito grande de uso de cartão.
aqui, né? O cartão ele ainda é muito forte. E tudo isso, né, esse crescimento, toda essa movimentação desses bilhões, né, de transações e desses trilhões movimentados sempre exige segurança criptográfica, capacidade de processamento alto, redução de custos operacionais, obviamente, você tem que dar uma forma de reduzir, né? Há um movimento muito grande hoje do mainframe, sair do mainframe para ir para a nuvem, né, nas soluções, porque isso é uma redução de custo, né? Visa-se verdadeiramente redução de custo, né? E uma infraestrutura que seja escalável, tal qual o mainframe. Então, isso tudo é colocado na ponta do lápis ali para se tirar gerar performance com menos custo. E aí atua-se diretamente na infraestrutura, né? De HSM, então, você tem sempre um custo alto de HSM, é um equipamento que exige ali uma segurança, uma certificação cara, né, passar por laboratórios internacionalmente reconhecidos para que você tenha uma segurança dos seus segredos, das suas chaves criptográficas, dos seus certificados dentro de um equipamento que dá, né, ele fornece toda essa segurança. Então, por isso que o mercado de cartões ele não foge dessas diretrizes, né, de você ter muita segurança com equipamentos altamente complexos que geram esse poder de processamento, principalmente, e a segurança exigida. Quando a gente está falando aqui da solução Dynamo Cartões, o que a gente conseguiu, né? Eu já falei, o mais importante, eu já poderia ter acabado a nossa apresentação, né? Quando eu falei, olha, a gente conseguiu fazer uma solução alternativa ao PayShield Thales, que ela é um para um. Você põe um comando do jeito que está no comando Thales e coloca no Dynamo e ele vai responder da mesma forma que responde um PayShield Thales. Tá? Aquele mesmo comando, sem nenhuma adaptação, sem nenhum porém, sem nenhum alguma coisa, mas precisa, veja bem, precisamos disso. Não tem o veja bem. Tá? Ele faz exatamente o que um PayShield Thales está fazendo. Tá? Essa é a grande questão e eu poderia ter acabado. Só vou detalhar para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre isso. Tá? Hoje, no o Dynamo Cartões, nós temos, já temos uma solução que era feita por API, por API, onde ela já seguia o padrão MV em todas as bandeiras aqui apontadas, Visa, Master, Amex e Elo. Tá? Ele já tem uma alta performance, que é um HSM, como o Pix ele usa tudo, a parte de RSA e criptografias assimétricas, então o poder criptográfico dele para uma RSA 2048 equivale a 4,7 vezes a um processo de criptografia simétrica. Então ele já tem um poder criptográfico alto. E aí, com essa questão agora do Dynamo Paycard, que nós estamos falando aqui, que é o nome que nós demos, ele tem a facilidade, né, e compatibilidade completa com a substituição de outros HSMs de mercado, gerando uma redução de custos, principalmente de custos aqui, tá? Com uma alta performance. Os clientes nossos, já que utilizam Dynamo cartões, são o Banco da Amazônia, o BASA, né, conhecido mais como BASA, o Banco Pan, Banese, Caixa e Série. Temos esses aqui já usavam a solução anterior, a solução por via as APIs e via PKCS 11. Agora, o Case 1 e Case 2, que ainda não podemos divulgar, são as instituições, né, que estão usando o caso já do Dynamo, a nossa solução Paycard, tá, que faz essa substituição total do HSM PayShield Thales. E como ela funciona, né? Então, se você tem aqui uma transação, vou colocando aqui simulando uma transação de autorização, né? Ela está vindo ali da bandeira, a transação, bate na aplicação, e na aplicação ela manda os comandos, né, de autenticação ali, de código de segurança, ARQC, ARPC, ou até 3D Security, né, em alguns casos. Então manda tudo isso para o HSM trata, né, trata essa transação, esse pedido de autenticação ou de cálculo criptográfico e devolve para a aplicação esse dado.
No caso aqui, a gente está falando que a solução Dynamo, você pode fazer isso por APIs, por PKCS11 também, tá? Não está descrito aqui, mas também dá para fazer. E também pode fazer agora pelos comandos PayShield, tá? Tal qual está o comando PayShield, sem nenhuma mudança. Tem alguns comandos que a gente são bem complexos, como o KQ, KU e KY. Esses daí são os mais complexos que nós temos, porque eles fazem essa validação de RQC e RPC, e o KU e KY também fazem parte de pin change, usado para pin change. Então, cada um desses comandos, eles usam, esses últimos que eu falei, usam criptografias ali com 3 chaves. Ele, além de autenticar, ele também criptografa o comando e também gera um hash de autenticação, de integridade de todo esse processo. Então, são comandos extremamente densos que a gente conseguiu montar, que conseguiu gerar e estão funcionando perfeitamente com um tempo de resposta excelente, tá? A gente fez algumas comparações com o PayShield, ele consegue ser mais rápido, mesmo sendo denso dessa forma o comando. Então, falando aqui, né, de todos que a gente está abrangendo no mundo de cartões, a gente abrange os comandos de geração e validação de PIN, CVV e CVC, e também o CSC, que é do Amex, né, eles usam essa terminologia, né, para isso. Autenticação EMV para o RQC e RPC também, os scripts necessários ali para PIN Change já estão preparados, todos funcionando 100%. Isso tudo envolve derivação de chaves, a derivação de chaves aqui EMV são para essas questões que a gente falou do RQC e RPC. O PIN Translate e deu KPT, que são uma camada já que é mais usada em adquirência e bandeira. Também já estamos preparados para isso, tá? Para toda a derivação da chave, também a parte de derivação, o PIN Translate fazendo DUKPT ou não, tá? Com chaves estáticas e dinâmicas, e DUKPT já está tudo pronto também. Tudo isso ele está embarcado numa gestão muito segura dessas chaves, tá? Todo o nosso a nossa chave aqui, a principal, que é a chave, a Server Key, a Server Master Key, ela está protegida por AES-256. Então, é a maior, né, um processo mais robusto que nós temos aqui para proteger todas essas chaves. E também todas as LMKs, que aí quem entende um pouquinho do PayShield sabe que existe ali os grupos de chaves LMKs. Todas elas também estarão protegidas por AES-256 dentro do HSM. Servimos todo esse processo para essas bandeiras atualmente, tá? Master, Visa, Max e Elo, já estamos 100% preparados para isso. E aí o ponto que a gente vai colocar aqui, né? A compatibilidade está 100% ativa, tá? Não existe nenhum porém para a gente tratar nesse processo todo. Então, isso permite você substituir os HSMs que estão lá, muitas vezes já estão back level, né, já estão end of service e ainda funcionam, mas você pode substituir todos esses HSMs, manter as aplicações da forma que estão e reduzir o esforço. O esforço é todo nosso aqui, de fazer a migração para o nosso HSM, para o HSM da Dynamo, e aí ele vai funcionar tal qual está hoje no sistema, hoje em produção, que vocês têm hoje em produção. Falei que eu fico entusiasmado, né, com essa solução, a voz já está começando a dar uma pegadinha aqui. Aqui eu já estou dizendo até, né, eu acabei falando antes, mas enfim, essa solução já está para emissores, né, aqui normalmente os emissores usam essa parte, né, esses comandos aqui, essas funções, e os adquirentes usam, né, adquirentes e bandeiras também usam essa outra função. Falando um pouquinho, comparando aqui, né, hoje a performance e outros dados aqui do HSM Dynamo perante os demais. Eu vou colocar, poderia estar falando de várias coisas aqui, vou falar rapidamente de todas elas, né, a gente está com um tempo bom aqui. Capacidade de throughput. Na parte de PIN Translate, a gente mediu aqui PIN Translate, que está fazendo sempre um decrypt, um encrypt e ainda a formatação do PIN block. Tá? Isso, o HSM Dynamo, ele chega até 110 mil TPS, tá? Fazendo medição de PIN Translate. Nós temos conexões simultâneas, até 3 mil conexões simultâneas. Então, é um HSM extremamente resiliente para rajadas.
tá? Qualquer problema que acontecer, antes do HSM cair, você já percebeu que tem alguma coisa errada na sua monitoração. Tá? Isso é um fator importantíssimo para quem trabalha principalmente com autorização. A gente sabe que pode acontecer essas rajadas, né, e elas podem afetar muito o nosso ambiente. Então, o HSM ele vai estar extremamente resiliente para aguentar isso. A latência é igual aos demais, né, HSMs que nós medimos, a gente está ali em, né, aproximadamente 2 milissegundos. A disponibilidade que nós temos hoje, além do on-premises, que é o normal, que você pode estar utilizando ali na tua estrutura, nós também temos um processo de HSMs sincronizados em São Paulo e Rio, na Equinix, que é PCI DSS, tá? Totalmente PCI DSS. Então fica em São Paulo SP3RJ2. Além disso, também temos em Miami, tá? M5 e M6, para colocar ali as farms de HSM dos clientes. E também com conexão tudo Fabric, Connect Direction, então Connect Direct, desculpe. E essas conexões, elas são similares, né? São análogas a uma conexão de rede local. Então a performance ali não é prejudicada por isso. Os protocolos que nós atendemos já hoje no HSM, CSP, CNG, o CSP Java, PKSS11, CAMIP e também agora o PayShield Host Command Protocol, que esse é o nome dado a esse protocolo. Tratamos as questões de TR-31 e Keyblock já estão todas incluídas. Temos todos os templars necessários para FIP 142 nível 3, né, todos os processos de movimentação, violação do HSM estão todas ali aderentes a essa certificação. Temos também toda a parte de auditoria, né, que é feita periodicamente nesses HSMs. Todas as estruturas e todas as atualizações e modernizações são passadas em laboratório, lá no NIST, né, o NIST que hoje faz essa validação, e o governo norte-americano que dá a chancela que o HSM está de acordo com as normas exigidas. O preço inicial dele, aí que é a grande questão, né, onde aqui o CFO e o CEO vai ficar muito feliz, que a gente chega até 50% de preço, né, menor ao que temos hoje no mercado. O suporte, ele é todo local aqui, né, 24/7, português Brasil hoje, né, temos também inglês, mas hoje português Brasil é o que mais usamos hoje, porque a maioria dos nossos clientes são aqui no Brasil. Então, e é muito rápido e muito perto, né? A gente consegue, tendo o suporte feito, né, contratado, a gente chega muito rápido e tem alternativas muito velozes, né, com uma velocidade muito alta para atender os nossos clientes hoje, os nossos parceiros. A moeda custo Brasil, todo ele não está dolarizado, apesar do equipamento ser dolarizado, mas o nosso mercado aqui, toda a construção do HSM no laboratório em Brasília é feito aqui no Brasil e também toda a venda é em moeda do Brasil, tá? O tempo de suporte eu já falei, né, que é bem local e rápido, flexibilidade e customização também alta e ampla. Até uma vez um parceiro nos perguntou, mas se eu quiser montar um comando diferente dos que tem hoje lá no PayShield, é um comando sob encomenda, que hoje não existe, a gente também consegue fazer. Os nossos engenheiros hoje são de um grau de excelência que eu particularmente não tinha trabalhado com engenheiros de HSM, né? A primeira vez que estou trabalhando. É um nível de excelência ali, é um nível de conhecimento teórico necessário para as coisas acontecerem de uma forma que me deixa assim feliz, me sentir privilegiado de estar trabalhando com pessoas assim tão competentes, tão sérias e tão preocupadas com esse processo de segurança, tá? Então, a gente tem esse time que pode montar soluções também para os nossos parceiros. Dependência geopolítica é só o nosso Brasilzão aqui, né, que a gente tem as influências, né, diretas. Então, agora eu vou falar um pouquinho dessa mudança de conceito, né, disso que a gente conseguiu realmente romper, né?
fizemos, isso foi disruptivo, conseguimos fazer um processo que ele é 100% aderente ao que o HSM faz hoje. Por que isso? Né? Isso foi o que nós desenvolvemos nesse ano aqui. A gente vem, né, pensando aqui na migração. Vamos pegar todas as chaves que estão na Thales Space Shield, é, e fazer essa migração para o HSM Dynamo. Ok, fazemos ali, quem conhece um pouquinho, dá para fazer com o comando A8, né, sobe todas as chaves, com uma ZMK que foi acordada entre os dois, né, foi feita a cerimônia nos dois HSMs, então essa ZMK transporta tudo com o comando A8 e importa com o comando A6 no Dynamo. Então, feita essa importação, alguns comandos, a gente sabe que em algumas chaves, na verdade, as MK elas não aceitam essa importação, tal qual isso está implementado no HSM Dynamo. Então, essas chaves a gente faz a cerimônia, né, faz a cerimônia dessas MKs no Dynamo e deixa ele equalizado em termos de chaves dentro, né, o que tinha ali no Thales, a gente coloca aqui no PayShield. Aí tem o segredo da coisa aqui, que feito isso, a gente criou um alias, né, a chave ela sofre uma encriptação pela LMK que está na Dynamo. E essa encriptação a gente deixa guardado, deixa configurado no HSM Dynamo, tanto o alias, que para o Dynamo é simplesmente um alias da identificação dessa chave que estava ali no Thales, ligada, né, com uma relação, um relacional ali de 1 para 1, para nova chave, para a chave Dynamo, né, com a encriptação que ela recebeu ali na Dynamo. Feito isso, quando a aplicação, eu vou tentar sincronizar aqui, hein, vamos ver se eu consigo. Quando a aplicação nos enviar, né, uma aplicação, um autorizador, né, um data prep, o que seja ali que está sendo, né, um processo de PIN Translate de uma adquirência, está enviando o comando com as identificações do HSM Thales, a gente consegue tratar isso internamente no HSM Dynamo e responde como se fosse o HSM Thales, da mesma forma. Tá? Então, ele vai executar o cipher, aqui eu estou executando um cipher nesse caso, ele vai conseguir fazer esse depara, né? Vou simplificar dizendo que é um depara, a gente chama de key alias aqui, mas feito esse depara, ele consegue tratar aquela mesma chave que estava no HSM Thales, no HSM Dynamo, e consegue responder como se fosse um HSM Thales. Tá? Aí a resposta aqui, com a identificação Thales, com o cipher OK. Ou seja, a aplicação, o servidor ali que está enviando os comandos TCP/IP na porta 1500, da mesma forma que foi feito ali no HSM Thales, ele vai reconhecer a resposta da mesma forma. Ele vai ter a mesma resposta que o HSM Thales teve. Ou seja, no fim do dia, você só mudou o IP e usou até a mesma porta, a porta 1500, para que essa migração de HSM ocorresse. Tá? Foi isso que, em termos de sistema, foi feito pelo parceiro. Uma troca de IP. Tá? Isso acho que é o mais importante eu falar aqui. Agora vamos para outra. E o que a gente faz para ajudar nessa migração? Né? A gente criou um switch que ele faz uma primeira monitoração de tudo que está sendo utilizado pelo parceiro. Então, no começo a gente até pedia qual a lista de comandos vocês estão usando, né, para ver se a gente de repente não fez algum comando aqui, deixou um comando aqui para ser feito ou não formatou direito o comando, né? A gente tinha que ter essa certeza, essa segurança com os parceiros. Então a gente pegava a lista de comandos e verificava internamente, e ó, tá tudo certo, tá tudo legal, vamos começar a rodar. Hoje a gente nem faz mais isso. Com esse monitor que a gente criou, um switch, ele já pega todos os comandos de teste que o parceiro está passando para a gente e ele já avalia. Ele passa todos esses comandos, verifica se teve algum problema e se teve algum problema ele alerta para a gente, tá? Eu vou pegar aqui no próximo. Eu também fiz uma gravação disso, simulando aqui uma sequência, né, de comandos passando
pelo nosso HSM, e aí, no final, eu deixei um comando de propósito errado ali, um comando que não existe, porque ele vai alertar isso para a gente. Tá? Então, o que ele está fazendo, rodando vários comandos, todos os comandos estão ok, mas aí um último deu problema. E ele vai alertar, ele diz, opa, peraí, tem alguma coisa aqui, vamos ver se é alguma coisa de chave, se é alguma coisa, né, de alguma coisa que a gente não migrou corretamente, algum problema. Enfim, esse switchzinho aqui, ele vai nos ajudar a reconhecer alguma questão que teve, vai nos ajudar na migração, tá? Porque a gente tem que ter essa responsabilidade também de o que a gente está falando, que é 100%, vai ter que ser 100%. Então, a gente sempre garante isso com o cliente, junto com o parceiro, essa fala, né? Essa nossa responsabilidade disso acontecer. Para a próxima. Agora eu vou falar um pouquinho dos cases, né? Dos parceiros nossos que já implementaram isso e como foi todo esse processo. Vou até entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Teve um primeiro parceiro, né, que já está 100% migrado, onde a gente passou por esse caminho, né? Bem, vamos garantir, né? O pessoal, mas Marcelo, é aquela coisa, né, vamos ver aqui com cara, gente, vamos ver com calma que isso aqui assim, é matemático. Ou dá certo ou dá errado, né? Então a gente tem que fazer dar certo. Nesse caso, a gente pegou um comando que foi o comando de validação e geração de CVV, que tinha uma chave que a gente não estava prevendo. A gente ajustou para isso, no time de engenharia ajustou o tipo de chave, que é o esquema, né? Quem conhece Citar sabe, tem o esquema U, esquema T e o sem esquema, né? Uma chave sem esquema. E nessa chave a gente não estava prevendo, a gente verificou, avaliou, viu como tratar, e em uma semana já estava ajustado. Todos os comandos aqui que o parceiro utilizou já estavam ok, estão sendo utilizados, e dessa forma que a gente falou. Até os response codes aqui, se vocês derem uma olhada, os response codes a gente responde da mesma forma que o Thales respondeu. Quando tem uma chave ali que a paridade não está batendo, ele dá alguns responses diferentes de zero. Né? E no caso das chaves da Max também, quando você está colocando algum parâmetro ali que não foi com FFFs, né, na parte de. É uma parte mais técnica, mas enfim, quando você colocou lá algum CVV a mais, né, um conjunto de CVVs que você não colocou com o fator que ele gostaria, ele coloca 0,1, mas não está. Até essas questões, o comportamento está idêntico ao que o PageShield faz, tá bom, pessoal? Enfim, está funcionando como se não tivesse nem trocado de HSM, tá? Tá tudo uma forma transparente no ambiente. E aí, no caso aqui foi um custo de 40%, né, menor, uma performance que chegou a 2 vezes do que estava, as máquinas na planta estavam funcionando, elas estão com uma performance 2 vezes maior, e o suporte agora, né, porque estava até sem suporte, agora está com suporte N1 e N2 também funcionando lá, e tudo dentro das expectativas. No segundo aqui, há um pouco mais de, uma solução mais voltada para adquirência, onde também o cliente tinha esses comandos, a gente conseguiu verificar, nesse caso não teve nenhum problema, nenhum ponto para se ajustar, e todos os comandos funcionaram perfeitamente desde o início, fizemos a migração, e a migração ocorreu também com toda a expectativa esperada. Né? Nesse caso, o custo foi um pouquinho maior, né? A redução de custo foi um pouquinho maior, chegou a 50% efetivamente. A performance ficou 1,5 acima do que ele tinha hoje no parque dele, e também teve aqui uma grande função que ele até deixou um HSM Tales lá funcionando, né, um ponto, né, para ver se tinha algum problema. É óbvio, né, a gente está lidando com uma operação extremamente crítica, e a convivência também funcionou como se não tivesse HSMs diferentes, tá? Os HSMs dentro da convivência funcionaram 100% como esperado. Bem, é isso, pessoal. A gente aqui está bem folgado dentro dessa 1 hora, né? A gente chegou em 45 minutos aqui. Esses são os contatos, né, meu, do Alexandre, e o nosso diretor, o Jean Guiot,
que ele não esteve aqui conosco hoje por um motivo muito maravilhoso. O terceiro filho dele, o Vitor, nasceu, né, antes de ontem, e ele está cuidando da família ali para nesses primeiros dias, né, que são bem importantes ali. Até deixar essa minha homenagem, Jean, para você aqui. Obrigado por todo o apoio que você deu para a gente aqui no material, na ajuda, né, na campanha que nós estamos fazendo aqui. Te agradecer por tudo isso, nessa sua ajuda, viu, cara? Você é demais, você é 10, cara. E parabéns pelo Vitor aí, pela chegada do Vitor. Bem, Elia, é isso que a gente está apresentando. Não sei se chegou alguma pergunta, alguma coisa enquanto nós estamos aqui discorrendo. Sim, Só, sim, tem uma chegaram pergunta aqui algumas. no chat, eu só queria deixar claro, né, se tá respondido o João Henrique. O João Henrique, com relação aos números, né, que a gente apresentou, se foi tudo ok, basicamente os números se referem sim a um único equipamento, né, e caso você precise, por exemplo, aumentar essa infraestrutura ou escalar essa infraestrutura, a gente consegue montar uma arquitetura para que isso seja possível também. Eu não sei se ficou claro ou não, tá? Mas se ele tiver alguma dúvida, por favor. Boa, boa, boa. Legal, o João se manifestou aqui. Boa. É legal, João. Tem outras perguntas aqui? Acho que os dois podem ir respondendo aí. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Tá legal. É, meu ambiente é 100% Thales. Como faço para migrar as chaves do meu ambiente para Dynamo? Legal. Eu expliquei bastante isso, mas eu vou dar uma repassada de novo. Acho que é importante, né? Fica mesmo essa dúvida. Poxa, eu nunca vi uma migração que eu tirasse do Thales, colocasse. Eu vou colocar algumas outras marcas aqui. Futurex. Ah, só que tem um detalhezinho, tem um porém. Pega o Luna, né, já o finado Luna FT, que até a própria Thales matou o Luna FT porque ele também tinha alguns detalhes, e agora quem tinha Luna FT vai ter que ter o PayShield, né? E no caso agora pode ter também o Dynamo, o Paycard aqui, da nossa solução Paycard. Sempre existia alguns detalhezinhos, algum porém, alguma questão para se ajustar. Eu passei por isso e verificava essas questões, essa fricção que existia nesse processo, né, de você mudar de um HSM para outro, no caso do PayShield para um outro. No caso aqui, a gente agora colocou realmente, tirou essa fricção, tá? Não tem essa fricção mais. A gente brinca internamente que você estava tomando Coca-Cola e que você continuou, mudou ali ó, a embalagem, o rótulo, mas o gosto ficou de Coca-Cola mesmo, não ficou de outra marca. Então a gente conseguiu montar dessa forma, então hoje fica realmente 100% transparente. O trabalho de migração é nosso, a gente faz esse trabalho em conjunto, né, com o parceiro, faz toda a migração das chaves para o novo equipamento, faz todo o teste, né, faz todo o stress test para ter essa garantia que está tudo ok, está tudo funcionando como estava no outro HSM, e aí põe para rodar e a gente vai monitorando junto para ver se realmente está tudo 100%. Estando tudo 100%, aí é vida normal. Continua ali com suporte, tendo alguma situação de dúvida, de uso do HSM, porque até uma questão importante que eu não falei, toda a parte de cerimônias, a gente tem uma estrutura que faz isso, consegue fazer isso remoto, tá? O HSM está lá na nuvem, né? Na nuvem privada, é uma nuvem privada, mas a gente consegue fazer toda essa cerimônia com toda a segurança, tá? Com todo o processo PCI exigido para isso dentro dessa estrutura que a gente tem também de fazer as cerimônias remotamente. Você não precisa estar do lado ali do HSM para isso acontecer, tá bom? Bem, eu não sei se eu respondi tudo, Beleza. mas é isso. Obrigado. Uma próxima pergunta aqui, acho que é mais para o Alê. Essa solução pode ser em nuvem? E como se diferencia dos demais fornecedores de nuvem? Perfeito, boa. Essa solução, sim, ela pode ser ofertada em nuvem, essa é a grande vantagem, tá? Então, tem muita fintech, muitas aplicações hoje que estão saindo do ambiente on-premise, indo para a nuvem. A gente consegue colocar ela em diversas modalidades, tanto, né, seja uma nuvem privada, seja uma nuvem nossa, ou eventualmente até uma nuvem compartilhada. Raramente a gente coloca em nuvem compartilhada para esse tipo de aplicação, tá? Eu diria que
é melhor você fazer uma nuvem privada para esse tipo de aplicação. Mas, independente qual seja o serviço, AWS, Azure, GCP ou CI, né, Huawei, que a gente já tem disponível, a gente consegue colocar isso. E o modelo financeiro também, né? De repente você já tem ah, sei lá, um commitment lá com a AWS, por exemplo, e você quer adquirir esse serviço via Marketplace. Você consegue também adquirir esse serviço, né? Diretamente pelo Marketplace da AWS, Azure, a gente tem trabalhado nas outras nuvens também, mas caso você trabalhe com algum serviço de nuvem, a gente consegue ofertar isso diretamente pelo Marketplace, usando o comprometimento que você tenha, né, o orçamento que você tem reservado para aquela nuvem que você esteja usando, tá? Via de regra, os bancos maiores, eles trabalham numa arquitetura um pouco híbrida também, a gente consegue também desenhar esse tipo de solução, tá? E a gente consegue trabalhar assim, nesse tipo de ambiente e, mais importante, dando performance. Tá? Como o Marcelo disse, a gente utiliza a infraestrutura da própria Equinix, e ela tem diversos serviços de interconectividade ali, conexão, que a gente consegue criar uma rede de alta performance e alta disponibilidade para atender o throughput do mercado financeiro, e a gente consegue atender sem grandes problemas, como se fosse uma rede local. Tá? É possível sim. Eu acho que não Ale, sei se eu Excelente, respondi bem. Ale. é, Pode falar, Marcelo. uma coisa que sempre me fala, que eu acho legal, questão da soberania Boa. das chaves. Você poderia Perfeito. Boa, complementar? boa, boa. Boa, boa. Esse é um outro tema bastante importante, né? Quando a gente migra para o ambiente da nuvem, fica uma questão em relação à soberania das chaves, tá? O banco tem uma questão filosófica aí, né? O banco, a razão dele existir é de armazenar valores, tá? E o valor em relação ao HSM é justamente a chave de criptografia. Então, teoricamente, você estaria terceirizando esse valor ou esse bem, né, que seria a chave de criptografia. Neste caso, tá, como o HSM apesar de ser um serviço, mas a posse da chave, né, a responsabilidade, a soberania dessa chave é do cliente, tá? Então, o cliente que vai ter a responsabilidade, ele que vai ter todo o processo de governança dele para manter esta chave. Tá? Então, a soberania, neste caso, fica em poder do cliente e não de um terceiro, não da nuvem, não da empresa que está prestando esse serviço. Boa. Bacana. Temos mais perguntas aqui. Meu ambiente é compliance PCI. Em caso de auditoria, posso perder essa certificação? Ah, legal. Essa eu posso responder. Ai, né? É, isso é uma preocupação legítima, né? Totalmente legítima. Eu já diria já de imediato não, não perde nada, porque o HSM Dynamo, ele já tem a certificação FIPS 142 nível 3, que é exigida no mercado atualmente para PCI DSS, tá? E toda a estruturação vamos pensar assim, eu preciso de um PCI PIN, né? O PCI DSS, e tem alguma questão que ainda fique em dúvida, nós temos nossos parceiros da Botec hoje, que são QSAs certificados internacionalmente, e eles dão todo o apoio para a gente para esclarecimento dessas questões. Se for algum ambiente que seja necessário, não tem PCI DSS, o HSM já vai ajudar em vários itens, eu lembro alguns de cabeça, no ciclo de vida da chave, na segmentação da chave, na segmentação de função da chave e na segmentação de acesso à chave. Então, por esses processos, o HSM FIPS ele já ajuda também nesses itens do PCI DSS, tá? Que eu estou lembrando aqui de cabeça. Mas aí temos os nossos parceiros da Botec que podem eles dão uma aula para a gente sempre sobre esse assunto, né? Sempre nos apoiam e sempre apoiam o parceiro que esteja ali num processo inicial ou num processo que já existe, precisa de renovação, ou também numa modernização, né, numa mudança que possa existir no escopo que atualmente exista no parceiro, eles também nos dão todo o apoio, eles fazem tanto a consultoria, tanto a auditoria e também emitem a certificação, tá? O AOC lá, que é o documento que é gerado no final, também eles têm né, não me fugiu a palavra aqui, né, a legitimidade, né, a autoridade para emitir esses certificados, tá bom, gente? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, não se perde nada, se ganha muito,
com esse HSM e também temos o apoio também necessário para qualquer do QSA, para qualquer apoio necessário que possa porventura existir. Tá legal? É Excelente, isso. Marcelo. Mais Uma última alguma? pergunta aqui. Posso usar o HSM de uso geral para transações financeiras? Boa pergunta. O mercado está muito acostumado, principalmente com Thales, né, que é meio que o padrão de mercado para esse de cartões, que você tem um HSM para cartão e um HSM para uso geral. No caso da Dynamo, nós temos um único equipamento que faz as duas funções, e eu posso segmentá-lo para esse tipo de solução, tá? Então, no mesmo equipamento, né, eu tenho solução tanto para rodar cartões de crédito, quanto para rodar blockchain, por exemplo, tá? Ou manter as chaves certificados rodando. Então, você consegue preservar o seu investimento, tá? Óbvio que tem questões aí relacionadas à agenda do Bacen, de segurança, mas ainda assim a gente consegue fazer algumas segmentações físicas e lógicas dentro do mesmo HSM ou dentro do cluster de HSMs, tá? A gente consegue fazer isso. Tá? Então, no caso da Dynamo, é um único equipamento que consegue atender todas as demandas. Ele é licenciado, né? Tem alguns módulos que você pode fazer o licenciamento de acordo com o throughput, com a demanda que você precisa, tá? É um único equipamento que vai atender todas as necessidades, tanto para uso geral quanto para trabalho em uso de cartões de crédito. A grande vantagem é que a gente tem camadas adicionais de segurança e um throughput, né, do nosso HSM comparado com os demais de mercado é absurdamente muito mais performático em relação ao concorrente, tá? Então a gente tem uma série de vantagens aí comparado com os HSMs da concorrência. Tudo bem? Algum outro ponto, Marcelo, que você acha que... Acho que é isso, né? Não, é isso mesmo. Uma grande, é um canivete, né? O Suíço. HSM Dynamo hoje é um canivete suíço e com a qualidade suíça, né? Vamos dizer assim, né? Com toda a certificação necessária para isso. A gente fala, muitas vezes a gente tem ali o que muda é o sabor, né? Até o Zanini muito brinca com isso, né? O que pode ser, a gente atende vários sabores, né? Mas o HSM em si, ele é muito resiliente, muito robusto, muito eficiente para atender muitas necessidades, né? Do mercado financeiro, mercado de guarda de segredos, né? Senhas ali que estão passando, né, em grupos de WhatsApp, você tem um processo mais processos de guarda no blockchain que é extremamente complexo aí, então isso tudo esse HSM ele é feito para isso, né? Ele é feito para cibersegurança, vamos dizer assim, ele apoia muito em todo o processo de cibersegurança. É isso, Perfeito. mais alguma coisa, Eliar? É isso, as perguntas finalizaram aqui. Quero Ah, reforçar os agradecimentos aqui a todos os participantes, a dedicarem essa uma hora aqui de uma sexta-feira, né, para nos ouvir. Estamos à disposição para contatos aí futuros, né? O contato aqui dos nossos especialistas estão na tela. Tem todos os canais aí de atendimento na internet disponíveis também. E até a próxima, né? A gente está planejando próximos webinars, próximos conteúdos, a gente vai informando aí nossa audiência. E ótima sexta-feira, ótimo final de semana a todos. Muito obrigada. isso aí. Obrigado, bora fazer teste, né? Vamos Abraço. testar. Bora, Boa. bora. Tchau, 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 tchau. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente.